Graças a Deus. E eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero chegar até você, levando a palavra que está na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E eu quero ler versículo 2 e versículo 3, que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Meus irmãos, eu quero, nestes breves minutos, falar a respeito de duas leis que acabamos de ler neste versículo. Mas aproveito a oportunidade para pedir também para você se inscrever no canal, deixar o seu like, isso é muito importante. Então a palavra fala a respeito lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É uma lei, uma graça. E depois diz a lei do pecado e da morte. Meus irmãos, ao homem, ele estará debaixo de uma dessas duas leis. A lei do pecado e da morte, ou a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E aí vai depender uma escolha. Digamos assim que você não é crente. Que lei você vai querer escolher? A escolha é tua. Deus coloca dentro de você, como colocou dentro de mim. A escolha. Eu escolhi a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E você vai escolher qual lei? A palavra nos fala a lei do pecado e da morte. E o homem não pode se libertar disso, não, meus. Não são coisas espirituais. O homem não pode entrar também sozinho por ele na lei do Espírito de vida, não. Para entrar na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, tem um portal, tem uma porta, tem um caminho. Esta porta é Jesus. Então, graças a Deus eu encontrei esse caminho, porque ouvi a pregação, e aí eu criei na pregação, eu criei na palavra. E quando eu se entreguei para Jesus, entrou dentro de mim, que coisa gloriosa, a lei divina do Espírito de vida em Cristo Jesus. Isso é importante. E diz a palavra que esta lei livra da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus leva o homem para uma comunhão com Deus. E no final da vida, na eternidade, com Deus definitivamente, no lugar de bênção, de paz, a eternidade. O lugar que todos desejam estar. Mesmo que não é crente, gostaria de estar neste lugar, porque é um lugar de paz. Mas a lei do Espírito de vida, a lei do pecado e da morte, a própria palavra, lei do pecado e da morte, é oposição. É uma lei terrível. Lamentavelmente, milhões, até quer dizer, bilhões de pessoas em nossa terra estão vivendo escravizados debaixo da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque não creram em Jesus, não sujeitaram-se a Ele e querem caminhar na sua vida própria. Mas será um dia de prestação de conta, terá um dia final. E neste dia, como estará você na eternidade, se você não tem uma cobertura? A palavra nos fala, nos últimos capítulos do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia.
E está falando agora da ressurreição final dos mortos. Todos diante daquele que estava sentado no trono branco. A hora do julgamento. Mas sabe uma coisa? Abriram seus livros. E um dos seus livros é o livro da vida. E a palavra de Deus, que é fiel, que é verdadeira, que não falha. Diz que todo aquele que não foi encontrado o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é o inferno. O que é que você prefere? Ter o seu nome no livro da vida? E aí você se entregou para Jesus. Você então está vivendo dentro da lei espiritual, do Espírito da vida em Cristo Jesus, que vem de Deus. Já começa a ter vida aqui, neste lugar. Ou você prefere permanecer no estado de pecado, estando subordinado, escravizado à lei do pecado e da morte? Já está vivendo na lei do pecado e da morte nesta vida. Quando partir para a eternidade, vai para o lugar que ele estava vivendo já, o lugar de perdição, a eternidade sem Deus. Mas aproveita a oportunidade para dizer para você que está me ouvindo agora, há uma esperança. Essa esperança chama-se Jesus, o Filho de Deus. E essa esperança por quê? Porque a própria palavra diz que Deus, o Eterno, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa vida eterna é para você. Mas está condicionado a uma coisa, você crer, aceitar, receber ele como Salvador. E você faça essa experiência. Creia. E você vê que coisa gloriosa. É Jesus no coração. É esperança de vida eterna. Isto é glorioso. Então, para o homem ser livre, liberto da lei, do pecado e da morte, somente uma pessoa pode fazer. E essa pessoa não é humana. Essa pessoa chama-se Jesus. Aceite ele, que você vai entrar na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Faça a escolha certa. Aceita Jesus. Eu quero orar agora. Pai eterno, Deus de amor e bondade, abençoa aquelas pessoas que estão me vendo e ouvindo, Senhor. E se porventura neste momento alguma delas não são crentes, pelo teu poder do teu Espírito, faça entender, compreender que há paz em ti e a esperança. E tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém.